Amém. Glória a Deus. Terceira aula de revisão e última aula da matéria Fundamentos da Vida Cristã. Vamos orar? Feche os olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos reunidos na tua casa. Obrigado. Nessa última aula desse semestre, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti, para revisar essa matéria, ó Pai, que tem nos instruído através da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos abençoe nessa noite, fala aos nossos corações, ministra o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 6. Hoje nós vamos concluir acerca da revisão da vida devocional e da igreja, por que ela existe. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Acompanhe na tua Bíblia aí, no seu smartphone, iPhone, qual é o nome do da Shuaia, porque tem Xiaomi, Xiaomi. Coisa de chinês, né? Chique. Vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Até aí o versículo 19. Quando nós trabalhamos nessa matéria, questão da vida devocional, nós vimos que a vida devocional, o tripé da vida devocional são jejum, oração e meditação nas Escrituras, né? Esse é o tripé da vida devocional. E o melhor texto bíblico para falar desses assuntos foi exatamente o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que nós aprendemos que Jesus pregou esse Sermão do Monte para os seus
discípulos. Não foi para a multidão, mas foi para os seus discípulos. E tratando de vários assuntos, Jesus também tratou sobre a vida devocional. E na vida devocional, na vida piedosa, Jesus colocou a questão da hipocrisia, de não fazer para aparecer e ao mesmo tempo não fazer para despertar no outro uma falsa religiosidade, mas que nós devemos fazer para Deus, na perspectiva de que o Pai é quem nos recompensa e não o homem. E nesse prisma o Senhor Jesus ele proíbe, ele de fato orienta a não ficar fazendo e colocando nos holofotes, não fazer nada de forma piedosa, não orar, não jejuar, não dar esmolas, de forma com a intenção no coração de ser visto pelos homens, mas fazer sobretudo para Deus, porque é Deus que de fato nos recompensa. E Jesus, ele traz essas ilustrações, ele fala sobre a questão do dar esmola. Quando dar esmola, não toque trombeta, não anuncie que você está fazendo uma ação social, mas faça, esconda da tua mão direita o que faz a esquerda. Jesus, ele coloca essa metáfora, essa comparação, ou seja, se a sua mão esquerda não está vendo o que a direita está fazendo, quanto mais o seu irmão, quanto mais as outras pessoas, então o Senhor Jesus, ele instruiu acerca da esmola. Depois ele falou sobre a oração na mesma perspectiva, de não orar para aparecer, mas orar para ter comunhão com Deus, orar para buscar ao Senhor. E ele ensinou acerca da oração modelo, que nós estudamos, a oração conhecida também como a oração do Pai Nosso. E nessa perspectiva, nós aprendemos que a oração, ela está diretamente ligada também à questão do perdão, que eu não posso de fato ter uma vida no altar, eu não posso ter comunhão com Deus, se eu não perdoar o meu irmão. E aprendemos, fizemos um link lá em Mateus capítulo 18, com a questão da parábola do credor incompassivo, e aprendemos por que aquele rei foi tão severo depois com aquele credor. Nós aprendemos ali, deciframos as cifras colocadas ali, um que devia uma dívida trilionária, uma dívida impagável, e o outro que devia apenas 100 denários. Aprendemos que cada talento equivale a 6.000 dias de trabalho, e o sujeito devia apenas 10.000 talentos. É só você multiplicar 6.000 dias vezes 10.000 para saber o tamanho da dívida do moço, Essa é a dívida que ele pediu um prazo, que ele pediu para parcelar, para ir lá na Losango, pegar empréstimo no Bradesco, no Itaú, na Caixa, mas de forma alguma ele conseguiria pagar a dívida, e o seu senhor o perdoou, teve misericórdia dele e perdoou. E depois ele encontrou um conservo que lhe devia apenas, não eram talentos, eram denários, eram 100 diárias de trabalho, 100 denários. Se fosse convertido hoje um salário mínimo, talvez devia aí em torno aí dos 2.000 e poucos reais, 3.000 reais no máximo. Uma dívida pagável, uma dívida que, se parcelada, se renegociada, poderia muito bem ser paga. Mas ele, que tinha acabado de receber o perdão da dívida impagável, não teve misericórdia do seu conservo e mandou prendê-lo. E as pessoas viram aquela situação, foi lá e contou para o rei mandou chamá-lo, e ficou indignado com aquela situação e mandou prendê-lo para que ele pudesse ficar preso, ele, a sua esposa, os seus filhos, até que pagasse toda a dívida, ou seja, nunca iria pagar. E o Senhor Jesus conclui essa parábola de Mateus 18 dizendo: assim o vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo, não é uma questão de boca para fora, se do íntimo não perdoardes cada um as suas ofensas, perdoar ao próximo as suas ofensas. Então, se não perdoar, o Senhor não pode também nos perdoar. E aprendemos também acerca, além da oração, aprendemos acerca do jejum. Entendemos que a diferença entre jejum e propósito, jejum de fato é a abstinência
de alimento, né, sólido e líquido, exceto quando vai ser um jejum muito prolongado. Se for acima de 24 horas, o ideal é que tome ao menos água, H2O, não esse H2O da marca da H2O, mas água mesmo, né? E não água de coco, aí já, né? Aí suquinho de manga, aí já não é, já foge do propósito. Mas o jejum bíblico é aquela abstinência 100% de alimento, só que o foco nós aprendemos que não é na abstinência. O foco é abster-se de tudo, não somente do alimento, mas do trabalho, abster-se de tudo que a pessoa faz de forma cotidiana para focar-se em Deus. Aprendemos que é melhor ter um jejum de qualidade, ou seja, que eu faça um jejum de 1 hora, um jejum de 2 horas, mas que nesse período eu tenha um tempo de qualidade com Deus, do que eu fazer um jejum de 24 horas, ficar sem comer 24 horas, e nessas 24 horas eu brigo com a esposa, eu brigo com o patrão, eu brigo com o funcionário, eu faço, não é esse jejum que Deus espera de nós. A questão da comida é só um detalhe do jejum. A questão da comida, o foco do jejum não é a ausência da comida. O foco do jejum é abster-se de tudo para buscar a Deus, e isso nós aprendemos e vimos a diferença entre jejum e propósito, né? Jejum, ele é regulamentado pela Bíblia, ele é orientado pela Bíblia, e propósito é algo pessoal, Se alguém quiser fazer um propósito, a Bíblia um propósito na Bíblia é sinônimo de voto, que a Bíblia instrui em primeira instância a não fazer. Não faça voto, mas se fizer, cumpra. Isso que a Bíblia ensina. A primeira orientação é não fazer. Por que não fazer voto? Porque Deus sabe da nossa infidelidade. Tem gente que promete um monte de coisa. Se eu tal, e quer fazer uma barganha com Deus e promete um monte de coisa e depois não cumpre, né? Se torna algo feio. Faz um propósito aí de ficar 5 anos sem tomar Coca-Cola, né? E vai no primeiro churrasco de comunhão com os irmãos, não resiste, né? Aí foi um propósito quebrado, né? Então a Bíblia instrui a não fazer, mas se fizer, leve a sério e cumpra. E é algo pessoal, não é algo para você ficar doutrinando as outras pessoas a fazerem o mesmo propósito que você. Se você é líder de uma célula e quer rapar a sua cabeça, o problema é seu, né? Não leva os seus liderados a fazer junto com você, não. É um propósito seu. Se alguém te perguntar, nada não, né? É que é a moda agora, eu quero fazer algo pessoal e não algo doutrinário. Então é isso que nós aprendemos acerca da vida devocional. Então qual que é o tripé da vida devocional? Oração, jejum e meditação nas Escrituras. E em se tratando de meditação nas Escrituras, aprendemos que Deus não espera apenas que leiamos a Bíblia, né? Leiamos por lê-la, mas que meditemos, né? Que meditemos, a questão de levar mais a sério a leitura e meditação das Escrituras, porque o salmista ele não fala que bem-aventurado é aquele que lê a Bíblia, mas bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Se você for ler Deuteronômio, quando o Senhor instruiu os pais a instruírem os filhos a meditar, a repetir versículos, né? Então isso tudo faz parte da meditação nas Escrituras. Eu já adiantei para vocês que nós vamos ter uma matéria que é método de estudo bíblico indutivo, que vai nos ajudar e auxiliar a melhorar a nossa vida devocional, tá certo? Então foi sobre essas questões que trabalhamos no que diz respeito ao jejum, a oração e a meditação nas Escrituras. Uma consideração sobre a questão da oração foi aquela pergunta que eu fiz na aula, que foi exatamente o que o texto afirma aqui, né? Que eu não devo ficar fazendo vãs repetições a orar, porque Deus sabe de tudo que eu necessito antes mesmo que eu peça a Ele. Aí nós fizemos a proposição: se Deus já sabe, por que orar? Então eu citei para vocês que tem até um livro escrito com esse título, né? Se Deus já sabe, por que orar? E aprendemos que a oração não é para Deus, a oração é para nós, é para fortalecer a nossa fé. O foco da oração não é a petição, o foco da oração é a comunhão com Deus.
Esse é o foco da oração, é ter comunhão com Deus. Homens e mulheres que têm comunhão com Deus, de fato fazem a diferença na vida da igreja, na vida da família e na vida da sociedade. E vamos lá, aprendemos sobre a questão da Bíblia também, a palavra de Deus, né? E parece que já tem irmão aí, irmã, que já decoraram todos os livros da Bíblia, né? Espero, né? Então, aprendemos sobre o que é a Bíblia. Vimos que é um conjunto de livros, são 66 livros, né? E aprendemos que a Bíblia Sagrada é o nosso único livro de regra, fé e prática. O cristão tem que fundamentar a sua teologia, a sua vida, a sua prática cristã na Bíblia. Na Bíblia e não na briba, né? Depois eu vou mandar o link para vocês no YouTube ali. A briba diz, né? A briba do irmão lá, não a Bíblia, né? Tem gente que fundamenta a sua vida na briba, né? Depois vocês vão entender por quê. Então a questão da Bíblia a Bíblia é o nosso único livro de regra, fé e prática. Isso é o que os reformadores defendiam, né? Os 5 solas. Quais são os 5 solas? Sola fide, que é somente a fé. Sola escritura, que é somente a escritura. Falei para vocês que é isso que nos difere da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela não tem a Bíblia como o único livro de regra, fé e prática. Por isso que muitas doutrinas que ela prega, nós protestantes somos contra, porque não condiz com as Escrituras. Então lá, eles têm 2 pilares, que na realidade falam que são 2, só que um está sujeito ao outro. Qual que é o pilar principal da teologia católica romana? A tradição. Mas quando eu me refiro à tradição, não é apenas a tradição pela tradição. Por mais que muitos católicos são tradicionais, né? Fala assim, por que você vai na festa do Divino Pai Eterno? Porque o meu tataravô ia, porque o meu bisavô também ia, o meu avô ia, o meu pai ia, eu vou, né? Por que você vai na Basílica de Campinas? Não sei se vocês sabem, a Campinas virou Basílica agora, né? Não é mais paróquia, é Basílica, né? Então, aquela de Campinas ali da praça, da matriz. Então, por que você vai lá na Basílica fazer, né, as orações, as novenas lá na terça-feira? Não, porque o meu avô ia, porque minha mãe ia, ele tornou costume. Nesse sentido, é um sentido tradicional e prático do catolicismo romano. Mas a teologia católica romana, ela está fundamentada nas decisões dos concílios no decorrer da história. Eles entendem que os concílios são superiores à palavra de Deus. Então, por exemplo, se a Bíblia fala que a homossexualidade é pecado, e se o concílio lá reunir e falar, não, nós revemos os nossos conceitos, né, e tal, agora para frente nós vamos, a Igreja Católica também será uma igreja inclusiva, e tal, cai por terra a palavra de Deus e fica a palavra do concílio. Nesse sentido que eles têm a teologia fundamentada na tradição. Então lá eles falam que eles têm 2 fundamentos, que é a Bíblia e a tradição, e até fazem piadinha conosco, né, que a nosso tamborete é de um pé só, né? Nosso tamborete só tem um apoio, que é a Bíblia. Eles não, eles brincam, eles falam que eles estão mais firmes do que nós, porque eles têm 2 pés, né? Tem a tradição e tem a Bíblia também. Só que na prática eles têm só um. Eles têm só a tradição, porque na prática, para eles, a tradição manda na Bíblia. Se a tradição diz uma coisa e a Bíblia diz outra, eles ficam com a tradição. Eles ficam com a tradição. Nós não, nós cremos só na Escritura, somente a Escritura. Aprendemos também sobre o outro solo, apenas citação, é claro, depois vamos aprofundar em teologia sistemática, somente Cristo, ou seja, Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, ou seja, não tem outra salvação senão através de Cristo. Sola gratia, que é somente a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Deus.
e não a um outro santo, e não a pessoa, mas de fato a Deus. São os 5 solas da reforma. A Bíblia estruturada é formada por quantos livros? 66. Aprendemos que no Antigo Testamento tem 39, e se eu sei do Antigo, automaticamente eu vou saber do Novo. Por quê? Só multiplicar. 3 vezes 9, 27. Isso vocês aprenderam, né? Espero que tenham aprendido essa matemática. Então são 27 livros no Novo Testamento. Foi escrita no período de 1600 anos. Esse é o período que ela gastou para ser escrita. Não confunda o período histórico que ela narrou. A Bíblia narrou mais de 4.000 anos de história, desde Adão até João no Apocalipse, na ilha de Patmos. Tem mais de 4.000 anos de história. Entretanto, a Bíblia começou a ser escrita em torno do ano 1500 antes de Jesus. Quando a gente for fazer a matéria panorama do Antigo Testamento, nós vamos entender como é que a história chegou até Moisés. Nossa, são 2.500 anos. Nossa, como assim que somente depois de 2.500 anos que a história da humanidade, biblicamente falando, começou a ser escrita? Já dei a dica para vocês, vou voltar a reafirmá-la. Nós temos que são 2.500 anos, mas lembrando que boa parte desse período foi composta por pessoas que viviam 800 anos, 900 anos, 969 anos, como Matusalém, tá certo? Então 2.500 anos nessa época não são tantos anos assim como são hoje. Mas depois no panorama do Antigo Testamento nós vamos fazer isso no gráfico e analisar. Vocês vão perceber que quase que Noé conheceu Adão. Só você ver o tanto que o negócio eles viviam bastante, né? Quase que, mas Noé conheceu o neto de Adão. Então é bem próximo mesmo, por mais que tenham muitos anos. Então foram 1.600 anos escritos por aproximadamente 40 escritores, né? E diante de tudo isso nós aprendemos que não há contradição, não há incoerência na Bíblia. E tem esses pilares aí, dividido no Antigo Testamento. Aprendemos dos números 5, 5, 5 e 12, né? Sendo que tem o Pentateuco, são quantos livros? O próprio nome diz, 5. Depois nós temos os 12 livros históricos. Então nessa coluna da esquerda aqui está toda a história do Antigo Testamento. Então quando você lê de Gênesis até Esther, você leu toda a história bíblica do Antigo Testamento. Então Esther já está quase perto de Jesus. Esther já está na época do reino da Pérsia. Então teve o império da Síria, depois teve o império babilônico, depois teve a Pérsia. O próximo império depois da Pérsia teve um império menos expressivo, mas o próximo grande império já foi o Império Romano, que quando chegou em Jesus. Então Esther já está quase conhecendo Jesus, né? Brincando, aos 400 anos de diferença, né? Ou seja, a história do Antigo Testamento toda está nessa coluna da esquerda, que são os livros tidos como históricos, desde o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que os judeus chamam de Torá, a lei, e depois os livros históricos. São 5 livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, conhecido também como Cântico dos Cânticos. O que são esses salmos? É exatamente o que esse povo da coluna da esquerda aqui cantou, né? O que esse povo leu? Quais foram as poesias que foram narradas, descritas, compostas, cantadas por esse povo que estava fazendo história na coluna da esquerda? É exatamente aquilo que é escrito de Jó até Cantares. E a outra coluna da direita, que são os 17 profetas, 5 maiores porque escreveram mais do que os outros, e 12 profetas menores. Foi exatamente o que Deus falou para esse povo de cá através desses profetas, tá certo? Mais especificamente na época do reino unido e reino dividido. Eles começaram a profetizar
já na época de Samuel para frente. Então você pode pegar aí os 9 últimos livros históricos, e foi exatamente nesse período que os 17 profetas profetizaram, historicamente falando. Por isso que eles estão compostos assim, de forma paralela. Já no Novo Testamento nós temos 27 livros, são 5 históricos, que são 4 evangelhos, mais o livro de Atos. Então nesses 5 livros históricos nós temos toda a história do Novo Testamento. Então a história do Novo Testamento, ela termina em Atos dos Apóstolos. Só são apenas 100 anos de história. Então enquanto que o Antigo Testamento narra em torno de 4.000 anos de história, o Novo Testamento são apenas 100 anos. Então historicamente é muito mais fácil situar o Novo Testamento, né? Então são 5 livros históricos compostos dos 4 evangelhos mais o livro de Atos. Depois nós temos as 3 epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. Temos as 8 epístolas gerais, porque foram vários escritores, né? Desde o escritor anônimo, nosso amigo escritor aos Hebreus, o anônimo, né? A gente não sabe quem é que foi, tem apenas conjectura. Mas o Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Judas, que não foi o traidor, foi o outro Judas. E também Apocalipse, que foi escrito também por João, que é um livro de revelação, certo? Aí está então a questão da Bíblia. E aprendemos também sobre a questão do período interbíblico, o significado dessa página em branco que tem em toda a Bíblia, em toda editora que se preze, coloca uma página em branco do Antigo para o Novo Testamento. E essa página em branco é uma página proposital, entendida como o silêncio profético. Foram 400 anos que Deus não levantou nenhum profeta em Israel, desde Malaquias, que foi o último dos profetas, até João, o último, até João Batista, né? Porque na realidade o período profético termina em João Batista, que fez a transição do Antigo para o Novo Testamento. Então de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, que foi o último dos profetas de fato, que já está situado no Novo Testamento, tem um espaço de 400 anos, que é conhecido como período interbíblico. E aprendemos que foi exatamente nessa época que foram escritos aqueles livros que tem a mais na Bíblia Católica Romana, que são quantos livros? 7 livros a mais. Então, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, acréscimos a Esther, acréscimos a Daniel, Eclesiástico, Judite, são livros que foram escritos nessa época aí, entre Malaquias e João Batista, e nós os consideramos como apócrifos. Tem a sua importância na história? Tem, mas não são considerados como livros sagrados. Quer aprender sobre a história dos hebreus, dos judeus nessa época? Estude 1 Macabeus, 2 Macabeus, né? A Guerra dos Macabeus é um livro histórico, como se estivesse lendo um historiador, um Coutrin da vida, né? Você estaria lendo aí então esse período, mas não os consideramos como apócrifos, né? São os livros apócrifos. Por que nós não consideramos? Nós aprendemos sobre isso. Jesus nunca os considerou. Jesus nunca citou nenhum versículo sequer contido nesses livros. E olha que Jesus citou Salmos, olha que Jesus citou a Torá, citou a lei, olha que Jesus citou profetas maiores e profetas menores, mas Jesus citou até ditado da época. É ditado Jesus citou. No sentido, né, de contrastando a tradição judaica. Ouviste que fora dito aos antigos, né? Normalmente quando está escrito assim, ouviste o que fora dito aos antigos, na Bíblia, raramente é um texto da Bíblia. Na realidade é um ditado. É um ditado, é um provérbio que era da cultura judaica. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. Ouviste que fora dito aos antigos. Aí Jesus dizia, eu porém vos digo, ame o teu inimigo e ore por aquele que vos
persegue. Então Jesus citava muito ditados, até ditado Jesus citou, mas apócrifo ele não citou. Paulo não citou nenhum versículo dos apócrifos. Aí os próprios judeus nunca os consideravam como inspirados, e até hoje não consideram. Nem os judeus modernos hoje consideram os livros apócrifos como inspirados. A igreja primitiva nunca os considerou como inspirados. Quem somos nós? E eles foram inseridos na Bíblia no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, depois do ano 1500. E a pergunta que nós fazemos é essa: por que que a igreja teria ficado esse tempo todo sem considerar esses livros, se fossem de fato relevantes? Nós entendemos que não são relevantes no aspecto de cânone, né, de ser algo sagrado. O que são livros apócrifos? Então é o vocábulo grego que significa aquilo que é oculto, falso, sem autenticidade. Ok? Então aí a gente terminou então a questão da vida devocional. E concluindo as nossas últimas aulas, nós aprendemos sobre a questão da igreja. Por que que a igreja existe? E fundamentamos nesse texto aí de Mateus 16, do verso 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que foi aquilo que Pedro tinha acabado de falar, que Jesus Cristo é o ungido, é o Messias. Aprendemos o significado do nome de Jesus, lembra? Yeshua, Jesus Christos, que era o Yeshua Hamashia, né? E vem do nome Josué, que significa o Senhor salva. E a Hamashia é de onde vem a palavra Messias, que significa o ungido, que é o mesmo do grego, Jesus Christos. Jesus, o Senhor salva, Christos, através do ungido. Então esse é o significado do nome de Jesus. Jesus Cristo, o Senhor salva através do ungido. Quem que é o ungido? O próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi isso que nós aprendemos, né? Acerca da igreja. E por que que a igreja existe? Nós analisamos esse tema em 3 perspectivas, ou em 3 óticas, que são: em relação a que mesmo? A Deus. A igreja existe para adorar. E quando nós trabalhamos esse tema, nós vimos a diferença de louvor, a diferença entre louvor e adoração. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz. Dessa forma, todo ser que respira louva ao Senhor, mas nem todos são adoradores. Os adoradores, o Pai procura. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós entendemos que a adoração, ela está focada em Deus. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. E adoração, aprendemos também que a adoração não é algo emotivo, porque se fosse algo emotivo, seria focado no homem. Hoje eu estou com vontade de adorar, hoje eu não estou com vontade de adorar, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz. Isso não é adoração. Hoje eu tenho motivos para adorar, porque Deus andou me dando algumas bênçãos, então eu vou para a igreja agradecer. Não, você vai louvar. Agora você vai adorar? Não, você adora por aquilo que Deus é. E sendo Deus imutável, todos os dias, em todas as circunstâncias, e em todos os cultos, e em todas as reuniões de células, em todo momento que alguém ou que algumas pessoas reúnem para buscar a Deus, são momentos de adoração, e em todos os momentos nós temos motivos para adorar a Deus, não temos desculpas, porque Deus, Ele é imutável. Então o foco da adoração está em Deus e não no homem. O culto é para Deus, o louvor é para Deus, os testemunhos é para que o nome de Deus seja glorificado. A palavra pregada deve ser a palavra de Deus. Então o foco é Deus. E aprendemos a diferença entre forma e essência, que a adoração não tem a ver com forma. A forma é flexível.
Você pode adorar a Deus pulando, joelhando, cantando, dançando. A forma, ela é negociável, mas a essência, não. A essência é aquilo que está dentro do adorador, aquilo que ele coloca. E aprendemos também que, quando eu falo de igreja, eu não apenas externalizo, eu não julgo a igreja como as pessoas, ou ao mesmo tempo como prédio, mas eu tenho que entender que eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e a adoração deve estar em mim, e em mim continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu sou o adorador, você é o adorador do Senhor. Amém? Então, em relação a Deus, a igreja existe para adorá-lo. Essa é a principal missão da igreja, essa é a principal missão do homem. Se você for nas confissões de fé dos reformadores, no catecismo de Eudelberg, por exemplo, vai estar lá a pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo de forma plena e eterna. A finalidade principal do homem é adorar a Deus. Em relação a si mesmo, a igreja existe para treinar os crentes. Então o papel da igreja é discipular, é fazer discípulos, não discípulos de si mesma, mas fazer discípulos de Jesus. O foco é ele. Então é treinar a igreja e treinar para o serviço, de acordo com o seu ministério, naquilo que Deus te chamou. Então, que novas pessoas na igreja cada vez mais sejam discipuladas e sejam treinadas para servir o reino de Deus. E em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. Por que eu não disse evangelizar? Porque a ideia é testemunhar. Se a pessoa vai ser evangelizada, isso é algo entre ela e Deus. O meu papel é pregar, o meu papel é testemunhar, o meu papel é falar. Ao falar, alguns serão evangelizados, outros não. Isso já não é meu papel. O papel de convencimento é do Espírito Santo, e a decisão é da pessoa, tá certo? Eu não posso decidir pela pessoa. Então, nós precisamos evangelizar o mundo. Sim, nós temos que ter o trabalho evangelístico, mas eu tenho que, sobretudo, testemunhar de quem é Jesus e aquilo que Ele faz e aquilo que Ele tem feito. E deixa a conversão com o Espírito Santo de Deus. Não queira converter ninguém, porque no máximo vai conseguir pessoas que vão aderir à igreja e não converter. Nosso papel é testemunhar, é pregar. Por que a nossa igreja existe? Por que você existe? Adoração, treinamento e testemunho não podem viver separadamente, Então, ou seja, a igreja ideal é essa igreja que está apontada para todos os vetores, para todos os sentidos. Ela é focada em Deus, ela adora o Senhor, ela é focada em si mesmo, não no sentido de egoísta, mas no sentido de treinar os crentes, que aqui seja um lugar de treinamento, e ela é focada no mundo, ela cumpre o ID de Jesus, testemunhando acerca de quem é Cristo. Amém? Olha aí, eu fui até rápido hoje. É resumo, Não vou dar aula novamente, Foi exatamente resumo. Então, assim, nós damos por encerrada essa matéria, Fundamentos da Vida Cristã. Nessa matéria aprendemos desde quem é Deus, o Criador, o que é o pecado, aprendemos sobre a doutrina da salvação, o que Cristo de fato fez por nós, o que acontece com o homem salvo, aprendemos sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como é que ele age na vida da igreja? O Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo na vida do crente. O que acontece com o homem salvo? E aprendemos também sobre a vida devocional, aprendemos sobre o que é igreja, e assim concluímos esta matéria, Fundamentos da Vida Cristã. Amém?